Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz: vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Através de muitos perigos, através de muitos perigos, laços e tentações, eu vivi sem achar solução, vivi sem encontrar solução. Mas sua graça me trouxe salvo até aqui, libertou-me e hoje eu sou feliz. Graça maravilhosa, graça maravilhosa, quão doce canção que me diz, em meu Deus, muito perdido estava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Quando lá no céu chegar e contemplar o meu Jesus, irei lhe agradecer pela cruz, pela paz, pela vida que não terá mais fim, pois todo mal ele já sofreu por mim. Graça maravilhosa, quão doce canção que me diz, vem descansar em meu Deus. Muito perdido andava, mas eu me encontrei. Era cego até que Jesus enxerguei. Aleluia. Fiquemos de pé, vamos orar. Nosso Pai, estamos em Tua presença. Viemos te agradecer pela cruz, Senhor, que carregastes por pessoas como nós, falhos e pecadores. O Senhor não desistiu de nenhum de nós, Senhor. O Senhor, inocente, permaneceu ali, ó Pai, garantindo, ó Senhor, que nós seríamos salvos, garantindo, Senhor, nosso perdão, garantindo a nossa cura, garantindo a nossa vitória. Para isto o Senhor permaneceu naquela cruz ali. E porque fizestes isto, Senhor,
estamos vivos nesta noite, Senhor, por causa daquele dia ali no Calvário, Senhor. A história foi interrompida em antes e depois de ti, Senhor. O mundo teria sido destruído. O que seria de nós, da humanidade hoje, Senhor, se não fosse a tua intervenção naquele momento? E os romanos se converteram e te louvaram e passaram a tratar com amor os seus irmãos bárbaros. Ó Senhor, o mundo começou a se converter. A guerra começou a cessar, Senhor. O que aconteceu? O inimigo deu mais um passo e inventou a religião, Senhor, e trouxe religião para o meio dos teus servos e começaram a matar de novo e perseguir de novo o teu povo. Mas o Senhor tem enviado o teu Espírito Santo e através de muitos perigos, de problemas, Senhor, a tua igreja tem permanecido durante esses 12.000 anos. E quando o Senhor voltar, Jesus Cristo, ela estará aqui pronta para ti, ó Deus. Porque o que o Senhor fez bem feito. O Senhor semeou a boa semente na terra, Senhor, e ela tem encontrado corações férteis, ó Pai. Nessa noite, querido Deus, nós desejamos também ser esses corações, essa terra fértil, onde tua palavra possa nascer, Senhor. Eu te agradeço muito e nos colocamos todos, Senhor, nessa condição. Faz tua palavra nascer dentro do nosso ser, permite-a viver dentro de nós, Senhor. Enquanto nos aproximamos das tuas coisas, nos inspira, Senhor. Pedimos que receba, Senhor, os louvores que entoamos, que é para ti, Santo Deus. Já tenho dito isso, Pai, e tu sabes. Os anjos cantam para ti, Senhor, belas canções. Como compararíamos nós, nossas canções aqui embaixo, com a canção dos anjos? O Senhor não está precisando, Senhor, dos nossos louvores. Somos nós que estamos precisando te louvar, Senhor. E te louvamos, ó Deus, porque tu és digno, Senhor. Por isso cantamos. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, que és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. É isso que tu és, Senhor. Então chegamos também, Senhor, nós aqui, imperfeito como somos, para te louvar também, Senhor. Tudo na terra te louva, Senhor. As grandes montanhas, os oceanos poderosos, as altas árvores, os grandes animais, Senhor, os pequenos animais, os vermezinhos também te louvam, Senhor. Então chegamos aqui, Senhor, de qualquer maneira, para te adorar, Senhor, com o nosso coração, Senhor, contrito, Pai. Não de qualquer maneira, Senhor, mas não interessa quem nós somos, interessa quem tu és. Todo louvor e honra e glória ao Senhor. Recebe, Senhor, nossa gratidão esta noite. Obrigado por nossa salvação, Senhor. Obrigado, Senhor. O que daremos a Ti em troca disso, Senhor? Se passássemos o resto das nossas vidas sofrendo, Senhor, não compensaria o Teu sacrifício, Senhor. Por isso nos dá mais gratidão, Senhor, mais devoção a Ti, porque Tu és digno de tudo isto, Pai. Nós nunca daremos tanto a Ti quanto Tu mereces, Senhor. Sempre será pouco. Recebe, ó Pai, nossa gratidão enquanto nos aproximamos da Tua palavra e da Tua mesa, Senhor.
nos inspira a todos. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Vamos. Louvado seja Deus. O irmão Branda disse uma coisa. Ele disse: eu fico como um menino quando falo acerca dele. Me perdoem. E secou suas lágrimas. Aleluia. Aleluia. Mas quando falamos desse Deus poderoso, não tem como não chorar. Você não acha? Nós temos comunhão esta noite e eu não quero demorar tanto, mas eu quero pregar um pequeno tema por alguns minutos. E eu vou começar no livro de Êxodo, no capítulo 3. Eu creio que a palavra de Deus é toda inspirada. É maravilhosa a sua palavra. E você pode pegar um texto da Bíblia e ir com ele pelo Velho Testamento e passear com ele pelo Novo Testamento e navegar pelo tempo intertestamentário, não é? Aqueles 400 anos onde não houve profeta, até que João apareceu. E você pode pegar o mesmo texto e entrar nas eras da igreja, nesses 2000 anos, desde a igreja primitiva até nós, e você verá que a palavra de Deus permanece sendo a verdade em qualquer tempo. Amém. Todos acharam? Se acharam, fiquemos de pé. Capítulo 3 de Êxodo, versículo 1 a seguir. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Esta é a tua palavra, Senhor. Nos conduz em tua verdade agora. Em teu próprio nome, Senhor Jesus Cristo, eu te oro. Amém. Poder sentar. Sei que muitos de nós conhecemos esse texto, mas aqui eu quero logo observar algumas coisas com os irmãos, na simples leitura do texto. O anjo do Senhor apareceu a ele em uma chama. Então, quando você ouvir na Bíblia o termo o anjo do Senhor, é porque Deus se apresenta, Deus tem uma presença, Deus tem uma roupagem, uma apresentação angelical. Deus aparece como um anjo chamado o anjo do Senhor.
para que você não entenda que o anjo do Senhor é uma outra manifestação de Deus, coisa que não é. Seguindo a leitura, nós encontramos que Deus falou do meio da sarça. Ora, tinha o anjo e então Deus veio e falou da sarça? Não, foi o mesmo anjo. Porque o anjo do Senhor é apenas mais uma manifestação do próprio Senhor. Amém? Amém. Então, quando diz, eu enviarei o meu anjo, então você sabe, Deus está dizendo que irá. Irá com sua farda de anjo, irá em disfarce de anjo, como anjo. Amém? Amém. Então, quando você ouvir que o anjo do Senhor, você sabe que o anjo do Senhor é o mesmo que o próprio Senhor. Porque o Senhor teve que fazer uma roupa de anjo, se manifestar como anjo, para poder ser visível aos seres angelicais. Porque o Senhor, Criador dos céus e da terra, do que é visível e é invisível, não se parece com um anjo. Um anjo é criatura dele também. Ele então tem uma imagem angelical. Ao anjo do Senhor, a representação de Deus entre os anjos. E há também uma representação de Deus entre os homens. Jesus Cristo, não outro Deus, outra manifestação do mesmo Deus. Amém. E rapidamente, observando isto, que é muito importante, eu quero falar sobre ainda a revelação de Jesus Cristo. Porque o próprio Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele achou mais importante, melhor, sofrer o vitupério de Jesus Cristo. Amém. O que é que tem a ver Moisés com Jesus Cristo? É porque Cristo é o anjo do Senhor também, que veio ao seu templo, capítulo 3. Se vocês querem abrir comigo, em Malaquias, capítulo 3. Apenas para você ver isto. Malaquias 3. Versículo 3. Desculpem, capítulo 3, versículo 1 também. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Esse anjo do concerto é o mesmo anjo do pacto, que é a mesma coisa, que é o mesmo anjo que apareceu a Moisés, que é o mesmo Senhor. É dito que ele viria ao seu templo de repente e ele não veio? Eles não estavam buscando a Deus no templo? Deus veio na forma de um homem e eles estavam vendendo. Ele pegou um azarrogue e bateu neles. Você lembra? Mas antes dele vir, ele mandou um mensageiro, João Batista. É a mesma referência. O anjo do Senhor, o anjo do concerto, é Jesus Cristo. E Moisés preferiu sofrer por Cristo. Se vocês tiverem paciência comigo, creio que é em 1 Coríntios 10,
Não é esse texto exatamente, mas serve para o que eu estou dizendo. 10:9. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes no deserto. Ora, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que quando aquele povo que saiu do Egito, tentou a Deus, tentou a Cristo. Então Deus e Cristo é a mesma pessoa. O texto que eu procurava, creio que está em Hebreus, que pela fé Moisés deixou de ser rejeitou o Egito e preferiu ser chamado, não quis gozar dos benefícios de ser filho da filha de Faraó, mas antes sofrer o vitupério de Jesus Cristo. Creio que é em Hebreus 11. Mas permitam-me começar a pregação. Moisés teve uma revelação. Quem era Moisés? E quando eu falo de Moisés, eu estou falando de você também. Porque Moisés era um homem exatamente como nós somos hoje. Ele não é melhor do que nós. E nenhum dos homens que já nasceu de uma mulher aqui na terra é melhor que o outro. Porque todos pecaram, inclusive Moisés. E destituídos estão da glória de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E não vem de vós isto, é um dom de Deus. Moisés nasceu como um crente, como um judeu. Ele foi criado no palácio de Faraó. Mas a sua mãe era a sua ama. Cuidava dele, vocês sabem, porque Deus prepara tudo. Amém. Deus tinha um propósito para Moisés, por isso conseguiu um auxílio maternidade para a mãe dele até que ele crescesse. Em vez de ser morto por aquele que estava matando os filhos judeus, ele foi criado por ele. Jeová maravilhoso, você não acha? A uns ele estava matando, mas a Moisés ele estava cuidando. A mesma coisa que o filho dele comia, Moisés comia. No livro de Flávio Joséfo, há uma referência. Disse que quando o pequeno Moisés foi levado para Faraó, o livro de Flávio Joséfo, um historiador respeitadíssimo, ele pegou a coroa de Faraó e pisou na coroa, Moisés. Quando ele fez isso, os mágicos de Faraó disseram: isso é um mau agouro, Faraó, livra-te dessa criança. Mas Moisés era tão bonitinho que Faraó não teve condição. Amém. É bonitinho, é um gatinho pequenininho, muito bem. Esse gatinho não é um gatinho não, é um filhotinho de leão. Ele vai crescer. Você pode criar ele como um homem doméstico, como um animal doméstico, mas ele tem uma natureza. Ele não vai conseguir fazer não. Ele vai bradar forte. Ele é um leão. Amém. Ele é um filho de Jeová. E ele foi criado ali. Só para vocês lembrarem, Moisés era o sétimo desde Abraão. Abraão gerou Isaac, Jacó, José, Jacó, Levi, Coate, Arão, Moisés. Ele era o sétimo. O que é que tem a ver? Tem tudo a ver. Deus é perfeito em 3 e adorado em 7. 7 é número perfeito e 3 também. Amém. Moisés. E Moisés nasceu criado. Ele nasceu então meio que dividido entre ser um príncipe do Egito e ser um judeu. Mas quando ele cresceu, é lógico que ele sabia quem ele era a todo tempo. E ele disse, talvez eu consiga ajudar meu povo aqui. Com essa técnica, eu acho que eu vou ensinar o povo a guerrear. Eu vou aqui na área da política libertar o povo de Israel. Não deu certo. Havia uma profecia de que o povo sairia do Egito 400 anos depois do cativeiro. Seriam peregrinos numa terra estrangeira durante 400 anos. Era uma profecia. E a profecia tem que se cumprir. E no tempo do povo sair, Deus enviará a solução, enviará o recurso para tal. E o recurso para isso era Moisés. Aleluia. Será que nosso Deus mudou? Em nossos dias também estamos preparando um êxodo. O primeiro êxodo foi do Egito para Canaã. O segundo êxodo foi tirar o povo da velha lei para a graça. Pois bem, haverá um terceiro êxodo. O povo de Deus será tirado daqui do mundo, Egito,
para Canaã celestial. É o que está para acontecer. Tem como impedir a profecia? A profecia vai acontecer. Amém. Não tem como, você será levado pela profecia. Eu vi uma cena terrível. Umas pessoas tentando... Eu também sou amante da natureza, eu gosto de ver a natureza. E tinha umas pessoas num rio muito bonito, numa cascata, em cima da montanha. Eles estavam naquelas pedras, e pedra e água não se combinam. E eles estavam naquelas pedras, várias pessoas. Era um rio raso e comprido, e logo ali a cachoeira. O que eles não sabiam é que lá adiante havia chovido. E caiu água. E a água vinha descendo, e o rio estava manso ainda ali, mas não ia ficar. De repente, de improviso, as águas começaram a ficar fortes. E logo ali era a ribanceira, e eles começaram a tentar sair logo do lugar de perigo. Infelizmente, 5 delas ficaram no meio do caminho. Não conseguiram e seguraram nas pedras. E a água aumentou o volume, e quilômetros depois se acharam os corpos dessas 5 pessoas. Sabe? A palavra de Deus é da mesma maneira. Ela é rasa, é mansa. Por quê? Deus não quer que ninguém pereça, não. Mas sabe, a profecia já foi derramada aqui na palavra. E muito 1000 vezes mais perigoso do que grandes volumes de água na cabeceira do rio, é o que a palavra diz que é a verdade. Vai acontecer. Não fique na frente da palavra de Deus, não. Ela te arrastará. Fique a favor dela. Amém. Fique contando que ela vai vir. Aí você está no sentido que ela está vindo. Mas nunca se coloque para provar se a Bíblia é verdade ou não. Acredite logo, para o seu benefício. A profecia tiraria eles dali. E Moisés tentou pelo seu recurso humano. A Bíblia diz que Moisés passou a amassar barro. Ele deixou de ser príncipe. Já vi muitos filmes de Moisés, e em poucos deles você vê Moisés amassando barro. Antes de matar aquele egípcio, Moisés estava tentando se igualar ao povo. Mas o povo, o povinho difícil. Nós somos difíceis. Então Moisés tentou se misturar com o povo, e o povo, para ele é fácil, foi criado com faraó, não tem marca de chicote na costa dele, é fácil vir aqui trabalhar, não sofre que tem nós. E Moisés tentando, havia um chamado em Moisés, e quando Deus te chama, quando você é um filho de Deus, você sabe que ele sempre te chamou. Já ouviu você a voz de Deus te chamando? Chamando pelo seu nome? Ou para você isso é apenas uma teoria? Eu quero perguntar se você é um cristão. Se você nunca ouviu a voz de Deus, alguma coisa anda mal em algum lugar. Eu acredito. Porque Deus é real, mas real é possível que eu não seja real. Ele é real muito mais. Então ele fala conosco. Se você não tem intimidade com Deus, é porque você não tem a revelação de Jesus Cristo. E como é que Moisés adquiriu isto? Ele conhecia a história de Deus, conhecia quem ele era, conhecia tudo. Tentou, teoricamente, mudar com seus processos naturais. Não deu certo. Moisés fracassou como general. Ele era um grande general. Sabiam vocês disso? Moisés era um homem inteligentíssimo. Se fosse hoje, seria alguém que estudou em Harvard, e não sei onde, doutor em muitas coisas. Moisés não era um leigo. Moisés era um homem muito culto. Ele tinha o máximo do que o homem mais rico podia ter na terra. Ele rejeitou. E você procurando o teu que Moisés rejeitou, meu irmão, minha irmã. Ele rejeitou o mundo. Me lembrei de um cristão que foi até a terra de um rei chamado, creio que era Agbaro. E o homem, depois que Deus o usou e ele pôde orar pelos enfermos, e a mão do rei, que era mirrada, foi curada, ou algo assim. O rei tinha algum problema ósseo, e ele foi curado, um discípulo.
nas eras cristãs, nos anos que se seguiram a Jesus Cristo, no começo da igreja. E o rei disse, deixa eu te dar isso, riquezas. O cristão disse, eu larguei as minhas para servir a Deus, vou receber as suas? Que crente, hein? Ele tinha deixado a riqueza para servir a Jesus, ia pegar a riqueza do rei e saiu como entrou, com Jesus Cristo. Era um homem revelado. Moisés, então, viu um egípcio maltratando um judeu. Ele era um general, ele era um homem de guerra. Ele aí partiu para cima para defender o homem e o matou. A Bíblia não diz detalhes, diz que ele o matou. Talvez foi legítima defesa, os dois brigaram, eu não sei. Sei que a Bíblia diz que ele o matou. Se você quer pensar que ele é um assassino, é uma questão sua. Mas ele brigou com o homem e o matou. E quando o matou, ele enterrou o homem na areia. Fez errado. No outro dia, tinha 2 judeus brigando, e ele foi lá discutir, dizendo, você não briga entre vocês, não? O judeu disse, quem vos constituiu juiz entre nós? Ou por acaso queres tu matar-me como matou ontem o egípcio? Veja só, ele entrou em problema para defender um judeu, um irmão, o outro irmão acusando ele. Vá fazer o bem, você vê o que você ganha. Não era melhor Moisés deixar o povo morrer para lá, não? É assim. Por isso, faça o bem. Está escrito, façamos o bem a todos. Gálatas 6:10. Mas Paulo também disse, a ninguém empunhais a mão precipitadamente. Ore antes de você ajudar alguém, para você não estar fazendo algo errado. Muito bem. E ele fugiu para o deserto e viveu em Midian. Midian é um dos filhos de Abraão, sabiam vocês disso? Eles eram uma denominação. Sim. O homem que ele achou lá, Jetro, era pastor, sacerdote. Sacerdote de que linhagem? Da tribo, da parte de Isaac? Não, da parte de Midian. Os midianitas eram filhos de Midian e Midian filho de Abraão. Ele foi para uma denominação. Mas Deus não queria Moisés numa denominação. E também não tenha problema com denominação, não. Eles também são filhos de Abraão. Mas a promessa é para os filhos da promessa, os filhos de Isaac. Amém. Olha só, denominação na Bíblia, muitas vezes. E estava lá pastoreando ovelhas. E aí nós encontramos que mulheres também pastoreavam ovelhas. E algumas querem pastorear homens hoje, porque naquele tempo pastoreava ovelhas. Conversa. Tem pastora na Bíblia? Tem sim, Raquel. Pode ser pastora também, pode cuidar de vaca, de boi, de ovelha, à vontade. Mas não havia sacerdotisas no reino servindo a Jeová, não. Só a Baal tinha, Jezabel era sacerdotisa, que equivale a uma pastora. Mas vejam só, e ele pastoreava ali. E uma certa vez, ele estava pastoreando próximo ao monte de Deus, o Monte Horebe. Monte Horebe, monte de Deus. Alguns irmãos tiveram o privilégio de ir ali. Você gostaria de subir aquele monte? São 7 quilômetros de caminhada. Você tem que caminhar a pé ou alugar um camelo? $15 parece. Você caminhar no camelo, subindo até certa altura. São 7 quilômetros de subida no monte de Deus. Ele estava ali. E é muito bom ficar ao redor de onde Deus está. Por isso, se você sabe que Deus está em algum lugar, fique ao redor ali. Coisa boa vai acontecer. Outra lição. Fique no meio dos crentes. Está entendendo? Tem problema? Tem, mas fique com os crentes. É melhor ficar com os crentes do que com os descrentes. De vez em quando tem uns problemas com os crentes, mas é melhor ficar com eles do que com os descrentes. Veja só, eu sou um crente. Amém? E você? Vou ficar com os crentes. Tem uns crentes que só a graça. Mas nós somos crentes. Deus vai cuidar dele que está fazendo coisa errada. Moisés estava entre os crentes, os midianitas, ao redor do monte de Deus, cuidando das suas ovelhas, fugindo. Ele estava errado. Deus iria encontrá-lo.
porque ele tinha uma profecia sobre ele. Era ele. Portanto, se Deus também chamou você, não adianta você fugir também, não. Deus te encontrará. Aleluia. Deus vai te encontrar e você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. E quando ele parou estava ali, viu uma sarça. A sarça é um arbusto, não era uma árvore. Um arbusto, uma árvore pequena. E ela estava pegando fogo. E não se consumia. Alguém pode chamar esse fogo de Shekinah? Esse mesmo fogo que estava em cima da Arca da Aliança depois, a mesma coluna de fogo que guiava o povo de Israel no deserto à noite, e de noite era uma sombra, uma nuvem que de noite é uma nuvem, de noite é uma coluna de fogo, e de dia uma nuvem. Então, se essa nuvem quisesse visitar a nós nessa noite, ou esse fogo, é possível. O mesmo fogo que estava lá com Moisés está conosco, porque servimos ao mesmo Deus de Moisés. Amém. E esse fogo foi fotografado em nossos dias, sobre a cabeça de William Branham. E muitos irmãos viram esse fogo. Está em nosso meio. Amém? Eu creio. Eu nunca o vi, mas eu creio que está aqui. É a presença de Jeová, do grande Deus. E a coisa mais maravilhosa, a voz disse para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Isso é humildade, respeito ao local. Por isso devemos ter respeito ao vir aqui. Está me entendendo? Respeito. Há casas onde as pessoas tiram o sapato antes de entrar. Não é um costume nosso aqui tirar os sapatos. Trocar de calçados ao entrar. É um sinal de respeito, um lugar sagrado, um lugar para se ter respeito. E disse: eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Que coisa maravilhosa. Já imaginou você encontrar com o mesmo Deus? E ele diria: a nossa aproximação não é genealógica, porque nós não somos filhos naturais de Abraão. Nossa aproximação é como gentios. Então, o que é que ele diria para nós se nos encontrasse numa sarça? Ele diria: eu sou o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, o Deus de Irineu, o Deus de São Columba, o Deus desses homens da história, o Deus de Martinho Lutero. Eu sou Jesus Cristo. E nós faríamos o quê? Esconderíamos nossos rostos. Amém? Moisés teve uma revelação. E sabe o que o profeta disse? 5 minutos na presença de Deus fez mais a Moisés do que os 80 anos que ele teve na vida dele toda. Porque ele saiu com coragem para invadir o Egito. Depois que ficou 5 minutos com Jeová, teve coragem de vencer o Egito. Amém. Qual o nosso problema? Nós não temos a revelação de Jesus Cristo. Porque se tivéssemos a revelação dele, já imaginou Moisés? Pensem na cena. Moisés no deserto, um jumento, uma mulher em cima com uma criança e ele embaixo com um cajado caminhando. Ele tinha 80 anos, porque com 40 teve seus problemas e fugiu do Egito, passou 40 anos em Midian e voltou então para Israel. Ele tinha 80 anos e passou mais 40 anos com o povo de Israel, morrendo com 120 anos. Você encontraria Moisés com um cajado torto em sua mão, caminhando no deserto. Ele mais quantos? Ele, a mulher, o filho, o Gerson e Deus. Precisa de mais quem para fazer qualquer coisa? Amém. Aleluia. Para onde você vai, Moisés? Onde você está indo com essa mulher e essa criança? Eu estou indo invadir o Egito. O que é que você leva? Com o que, Moisés? Com essa vara que Jeová me deu. Só com isso. Você é louco, Moisés? Não, eu não sou louco.
Se você tivesse falado com quem eu falei, você não entenderia. Você poderia chamar Moisés de louco 1000 vezes, ele se importaria? Porque você se importa hoje. Se você tem a revelação do que é a palavra, do que está acontecendo, como é que você se importa com o que o mundo diz? Eles não têm essa revelação. Eles estão no meio do rio sem saber que nos minutos seguintes, não minutos, nos segundos seguintes, a maré vai mudar, águas torrenciais virão, morrerão. Eles não sabem. Eles se colocam arrogantes e seguros. É porque não sabe o perigo que está vindo. Nós já sabemos, será terrível o que está para vir. E eu já preguei sobre as catástrofes que estão previstas, e preguei isso meses atrás, e vocês sabem o que aconteceu depois, e virão mais e piores. Chegará aqui no Brasil. Nós temos outras pragas aqui, outras catástrofes morais e outras. Nós não morremos aqui de terremoto, não morremos de bala e de acidente de carro e de doenças. Mas as outras coisas vão chegar para cá também. Você preferiu o quê? Qual a diferença? Morrer de bala, de furacão, de terremoto? Faz diferença? Coloque os números e vocês verão que não estamos tão atrás, não. Nós temos nossas mazelas. A diferença é que nós temos conhecido o Evangelho há menos tempo do que as outras nações. Não seria justo o peso vir logo sobre nós, sem antes daquela Inglaterra, o velho mundo, a Europa, receber suas pragas. Eles tiveram a mensagem muitos séculos. Nós temos só 500 anos de história. Eles têm mais tempo de nação. Deus seja louvado. Para onde você vai, Moisés? Eu vou invadir o Egito. E invadiu mesmo. Moisés tinha estado com Jesus Cristo. E agora eu quero terminar dizendo. Eu podia falar de Abraão, a diferença que fez. Abraão conhecer a Deus. Poderia falar de Isaac, de Jacó, de José, de Martinho Lutero, de William Branham. Mas só fiquei aqui mesmo, Moisés, né? E você sabe que eu podia falar mais coisas. A diferença foi porque ele encontrou Jesus Cristo. Ele sabia o que era a verdade. E você sabe, ele começou e terminou o que foi fazer. Porque quando Deus manda, Deus confirma, Deus garante. Amém? Amém? Sabe um texto? Há uma escritura que disse: quando vocês eram um pequeno povo no deserto, peregrino, Deus disse que cuidava deles. Eles não eram nenhuma nação. Deus estava lá protegendo seus filhos, protegendo o seu povo. Nós, da mesma forma, observe a sua vida. Quando você nem sabia que estaria aqui, que seria um crente, Deus te cercou, poupou sua vida. Você podia ter morrido muitas vezes, pego uma doença e morrido por tantas... Sabe? Mas Deus preservou você. Mesmo sem você saber quem você era, Ele já sabia quem você era. Por isso guardou você para essa noite aqui. Amém. Aleluia. Quando você tem a revelação de Jesus Cristo, você age diferente. A sua postura é diferente. Moisés teve uma experiência. Era melhor enfrentar Faraó do que enfrentar a sarça. Vocês estão me entendendo? Nós devemos ter mais medo de Deus do que do homem. Ele sabia, olha, o Moisés tem carros, Moisés tem exércitos, Faraó tem exércitos e tudo mais, mas eu não vou desafiar Jeová, não. Eu vou fazer o que ele disse. É melhor enfrentar Moisés, porque Jeová não apareceu para mim. Se ele quiser, aparece para ele lá. Eu quero ver como é que ele vai falar. Porque quem manda em tudo é Deus. Amém. A visão de Deus é terrível, meus irmãos. É terrível. Nós nos aproximamos de Deus como nosso Pai, nosso advogado. Mas já pensaram você se aproximar de Deus como um Deus zeloso, como um Deus juiz? Ele é perfeito. Eu quero sempre aproximar-me dele por sua graça. Quando você sabe que o Deus que está na sua vida é o mesmo Deus que vai julgar o mundo, você anda seguro no mundo.
porque você sabe que nada pode lhe acontecer sem que Deus permita. E quem é este homem ou quem é esta mulher para falar alguma coisa e acontecer se Deus não quiser? Quer dizer, Deus diz em sua palavra que vai te abençoar. O diabo diz na boca dos seus servos que vai te amaldiçoar, que vai te destruir. E você crê mais no diabo do que em Deus? É possível que o diabo te ameaça, é possível. Mas para ele conseguir o que ele quer com você, só se ele passar por cima de Deus. E não vai. Tinha jeito dos egípcios não largarem o povo judeu? Tinha jeito. Eu quero perguntar, nessa noite, a sua circunstância é pior do que a circunstância daqueles ali? Então qual o medo? Qual o temor? Conhece você a Jeová? Tem você sido revelado? Você se encontrou com Jesus Cristo? Eu duvidaria. Se você é um frouxo, sabe? Alguém que não sabe como fazer ainda, indeciso, você não conhece Deus, não. Há alguma coisa mal com a sua experiência. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Tenham vocês uma revelação divina. Busquem a Deus. Amém? Nós vamos ler o Mateus 26. Eu, sem demora, vou orar pelo pão e pelo vinho. Mateus 26. Deus seja louvado. Amém? Vocês podem dizer? Deus seja louvado? Deus seja louvado. Aleluia. A nossa vida é diferente quando encontramos com Jesus Cristo. Eu estou falando... Vamos ficar de pé, obrigado, irmão. Eu falo isto, eu comunico isto, mas quando você estiver na presença dele, você saberá o que eu estou falando. Ele é maravilhoso, ele é poderoso, aleluia, ele é Deus. Mateus 26. 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. No livro de João, capítulo 13, verso 2, diz que a ceia havia acabado. Verso 4, Jesus levanta-se da ceia, tira os vestidos e toma uma toalha e cinge-se com ela e deita água numa bacia e começa a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Verso 7, respondeu Jesus, aproximou-se de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Verso 7, respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Poder sentar, irmãos.